Boa noite, boa noite. Hoje é o nosso chá e terapia, onde a gente vai conversar sobre a origem emocional da dor muscular. Mas antes eu quero te falar por que eu escolhi esse nome para nossa live, chá e terapia. Para que você possa pegar uma xícara de chá, algo que seja confortável para você, abrir seu coração, a sua mente e ter acesso a um novo olhar, a um novo conteúdo para suas dores musculares. É um momento que é só seu. E é por isso que eu chamo de chá e terapia. É aquele momento que você pode se permitir relaxar para que você compreenda um pouquinho mais sobre a sua história, sobre os seus sintomas. Então, corre, pegue sua xícara de chá, pegue sua bebida favorita, sente-se numa posição confortável e relaxe nesse momento. As nossas lives, elas costumam ser rápidas e muito objetivas. Eu não enrolo, eu vou te contar realmente uma nova possibilidade de você entender as suas dores musculares. Talvez você esteja cansado de sentir tanta dor e não saber mais o que fazer. A verdade é que muitas das coisas que acontecem e dos resultados que você não tem para o alívio da sua dor muscular são os pontos cegos que você não consegue ver. Mas não se culpe, porque eu por muito tempo também não conseguia ver. A minha formação é fisioterapeuta, se você não me conhece, e ao longo dos meus anos de atendimentos, eu sempre entendi que precisava de algo a mais para entender o porquê que os meus pacientes tinham aquelas dores. Por trás daquela dor sempre havia uma história. E foi então que, se você não me conhece, não conhece a minha história, eu te convido a entrar no meu feed. Ali eu conto um pouquinho de como eu tive acesso a esse conhecimento que eu vou trazer aqui hoje para você, que foi realmente transformador na minha vida. E eu tenho certeza que também pode transformar a sua. Se você conhece alguém que sente dor muscular, alguma dor no corpo, compartilha com essa pessoa essa live, clica aqui nesse aviãozinho para que essa pessoa também tenha acesso a essa informação. Então vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre como que isso tudo acontece. O porquê que o seu corpo responde com dor. Será mesmo que ele vai querer te maltratar? Será mesmo que o seu corpo ele quer manter aquela dor presente o tempo inteiro e nada melhora? Por que será que alguns medicamentos já não fazem mais efeito? A gente toma um remédio, ele melhora, mas a dor volta. Você já parou para se perguntar por que em determinadas épocas do ano aquela dor volta? E no final de um dia estressante e cansativo, aquela dor nas costas ao chegar em casa? Quem nunca teve uma travada nas costas em um momento de férias, em um momento de relaxamento? E aqui comigo você vai entender o porquê que tudo isso acontece. O nosso corpo, ele é muito sábio e inteligente e responde sim a sintomas conforme as nossas emoções. O que eu trago aqui para você hoje não é nada da minha cabeça, é tudo fundamentado nos conceitos da nova medicina germânica estudados por Dr. Hammer na década de 80. Lá, ele formulou 5 leis biológicas que nos trazem novas oportunidades de entender sobre saúde e doença. Realmente um conhecimento muito transformador, porque você começa a entender que é apenas uma resposta do seu corpo a algo que aconteceu. E talvez você me pergunte, mas Fer, todo o estresse que eu passo, eu vou desenvolver sintomas ou doenças? E a resposta é não. Precisa ter algumas características para que você responda com doenças ou com sintomas. É sempre algo que acontece de maneira inesperada na sua vida. Isso você não precisa pensar para o seu corpo responder. Se você se assusta, você não pensa, ai, meu coração vai disparar agora. Ele dispara automaticamente. A sua respiração fica mais curta. Isso porque você aciona um sistema de luta e fuga diante desses desafios. E é por isso que, então, diante de eventos que a gente chama de choques biológicos, que a fisiologia do nosso corpo se altera e o nosso corpo, então, quando a gente chama de sintomas, está apenas nos mostrando que algo aconteceu. A boa notícia é que isso tudo teria que ter um tempo para finalizar. As nossas dores teriam que ter um tempo.
Mas o que acontece é que a gente fica por muito e muito tempo presa a esses conflitos. Situações que nos despertam a mesma sensação podem fazer com que essa dor volte e retorne. E o que eu quero trazer para você é um novo olhar, um novo caminho, com novas possibilidades para que você possa então fazer diferente. Eu quero trazer para você os pontos cegos que você ainda não viu. Eu quero que você conheça a fundo a sua história, porque é ali que está a raiz de todos os sintomas. Todos não. Os que não são traumáticos, os que não são de um acidente, por exemplo, é aquela sua dor muscular que acontece do nada, que você simplesmente acorda com ela, você não caiu, você não bateu, você não fez uma cirurgia, mas ela está ali. É sobre essa dor que eu quero conversar com você e sobre o sentir específico dessa dor. Então aproveita, se você está gostando, você pode colocar aqui para mim na live as suas perguntas sobre dor muscular, que a gente vai começar explicando agora. Eu quero trazer para vocês aqui uma imagem muito bacana, para vocês verem que é o nosso mapa do cérebro. Parece até um esqueletinho, né? Mas é cada parte aqui desse mapa que a gente tem do nosso cérebro corresponde a uma parte do nosso corpo. Então, quando a gente passa por um choque inesperado, por algo que acontece na nossa vida de forma dramática, que realmente me coloca em sistema de alerta. O que é isso? É aquela coisa que eu fico o tempo inteiro pensando, que eu me assusto, que mexeu comigo e aconteceu de forma inesperada. Conforme a minha percepção, eu vou atingir uma área específica do meu cérebro. E é essa percepção que vai determinar um órgão, um sistema que vai ser comprometido. No caso dos nossos músculos, a gente tem que pensar sempre na sua função. Qual é a função que o nosso músculo tem no nosso corpo? Eles nos dá capacidade, nos traz força. O nosso músculo, ele nos dá flexibilidade, movimento, mobilidade. É para isso que servem os nossos músculos. Estão presos ali nos nossos esqueletos e nos fazem com que a gente consiga, então, nos movimentar. A gente, quando acontece algo na nossa vida, onde a gente se sente incapacitado de se movimentar, de se mover, o nosso sistema músculo-esquelético, ele então vai ser comprometido. São situações onde você se sente realmente paralisado. Cada parte do corpo, cada músculo tem o seu próprio sentir. Músculos das costas, músculos dos braços, músculos do pescoço, músculos do crânio, músculos das pernas, têm o seu sentir específico. Por quê? Porque é como você percebe aquela situação. Então, durante os atendimentos que eu faço, o que a gente faz? Eu sou um guia, eu vou juntando aqui as histórias. Você chega para mim reclamando de uma dor muscular. Eu já sei qual é o seu sentir por conta dos mapas que a gente tem do cérebro. Então, eu vou investigar na sua história o que aconteceu na sua vida. Quando a gente tem o nosso sistema músculo-esquelético comprometido, é algo que já passou. Por que isso acontece? Porque toda doença, porque todo sintoma, ele vem em duas fases. Isso se explica na segunda lei biológica do Dr. Hammer. Nós temos uma primeira fase, que é uma fase ativa do conflito, que é a fase do estresse. É aquele momento em que você levou aquele susto, é aquele momento em que o coração disparou, é aquele momento em que seus pensamentos ficam sempre tentando buscar uma solução diante daquela situação. E ele passa então para uma segunda fase do conflito, quando você resolve aquilo, quando você entende que talvez não tenha tanto significado mais aquilo, você muda sua percepção diante daquela situação. Ou realmente ela se resolve. É nesse momento que os sintomas normalmente aparecem. Na fase que a gente fala de reparação. É uma fase onde os pensamentos já não estão mais buscando soluções, porém é a hora do corpo se recuperar. É uma fase mais inflamatória. É uma fase onde tem dor, febre, edema. E é isso que a gente vai começar a sentir. A Célia colocou aqui para mim, ó, estou com dor muscular na perna direita há 6 meses.
Estou com câncer de mama, faço fisioterapia todos os dias e não passa. O que eu faço? Célia, a primeira coisa que eu te convido é você entender um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas, né? Você vai estar entendendo que aqui eu vou falar sobre os membros inferiores, mas eu quero que você busque na sua história. Essa dor na sua perna, primeiramente direita ou esquerda, eu preciso conhecer você um pouquinho melhor e saber qual que é a sua lateralidade biológica. É um teste que a gente faz em sessão, o teste do aplauso. Por quê? Porque isso vai me dizer sobre você. Isso vai me contar um pouquinho como que são as suas percepções diante dessas situações. Mas independente disso, eu te convido a olhar para a sua história. O que aconteceu na sua vida inesperado, dramático e impactante que fez com que você se sentisse paralisada? Que você não conseguiu, talvez, tomar um novo rumo, seguir um novo caminho, ter uma nova escolha. É isso que geralmente acontece quando a dor muscular na perna acontece. Olhar para essa história já traz novos significados, novas mudanças, separação. E a gente pode estar pegando a parte mais, talvez, do ciático, né? E aí a gente já trabalha num outro tipo de conflito, numa outro tecido embriológico que a gente fala, uma outra área do cérebro que tem relação com separação. A gente pode estar pensando, eu preciso entender um pouco mais da sua história, no sentido de que parte da sua perna realmente preciso conhecer a sua lateralidade para que eu possa realmente juntar esses pontos. E o que a gente faz com todas essas informações? Essa situação inesperada e dramática que aconteceu na sua vida, ela não vai mudar, ela já aconteceu. Mas o que pode mudar e fazer a diferença na sua vida e nos seus sintomas é você conseguir mudar essa percepção diante disso, através de informações que a gente fala coerente, que façam sentido para você. Veja se faz sentido, Célia, isso que eu falei para ti, e aí vai compartilhando aqui comigo. Você realmente, talvez, quando a dor surge, ela vem nessa fase que a gente fala de reparação, na fase onde às vezes tudo já passou. E aí ele precisa ir cicatrizando e remoendo. Mas toda vez que você se depara com algo que te lembra daquele momento, porque é como se tivesse uma fotografia do teu cérebro ali, tua, nervosa, né, triste, sozinha, só você sabendo o que você passou naquele momento. E aí tudo que você sente que é algo naquele sentido, os sintomas eles podem estar retornando. E às vezes nem a medicação acaba fazendo tanto efeito. Por quê? Porque a gente entra no que a gente fala às vezes de recidivas, a gente fica numa cura pendente, a gente não consegue finalizar esse processo, porque na verdade a gente ainda dói muito aqui dentro. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele é muito sábio, os nossos sintomas eles não mentem. Então a gente tem que ele tá querendo te mostrar que você precisa dar um novo significado para isso, para que realmente ele possa sair dali. Tá, Célia? Espero ter conseguido contribuir aqui com essa informação. Estou com recidiva de câncer de mama direita. Até a câncer de mama também vou fazer uma live sobre isso. Também tem a sua origem emocional específica, né? Para estar acontecendo, para que o corpo possa estar fazendo isso. Por que eu quero trazer um conhecimento aqui para vocês muito poderoso? O corpo, ele não vai fazer à toa a multiplicação celular. Pra gente e pra medicina tradicional, isso é diagnosticado como algo talvez ruim, né? Mas é a melhor forma que o corpo encontrou diante dos eventos traumáticos que a gente passa. Só que se a gente consegue dar novos significados, a gente tem possibilidades de fazer diferente na nossa vida. Célia, eu não sei se você tá no grupo de WhatsApp que eu tenho, que é o Caminho da Autocura, mas eu convido vocês, todos que estão aqui presentes nessa live, a entrarem nesse grupo, porque uma vez por mês eu faço o Chá com Terapia pelo Zoom, onde a gente se conhece, onde a gente compartilha, é um ambiente mais seguro, onde a gente vai estar compartilhando mais as nossas histórias e realmente eu consigo te ajudar mais. Então, se você não está participando ainda desse grupo, vai ali na minha bio, ali tem lá entrar no grupo, basta você entrar, porque esse encontro que eu faço mensalmente pelo Zoom é um encontro gratuito e aí a gente vai entrar mais a fundo em cada sintoma, tá? Aqui eu trago algumas possibilidades sempre,
mas lá a gente entra mais a fundo, a gente mergulha mais dentro de cada sintoma. Então vai ser muito gostoso ter você ali no... Entra lá no grupo, Célia, vai ser muito gostoso ter você ali. Só você, quando finalizar aqui a live, vai lá na minha bio, tem lá um clique aqui, você clica lá embaixo, é o último item, entrar no grupo. Entra no grupo, que daí você vai ficar sabendo toda vez que tiver live. É o meu canal de comunicação oficial. Você vai receber quando tiver live, você vai receber o link para poder participar da aula do Zoom, do encontro do Zoom, para poder ter novos caminhos de autocura. E é ali que a gente escolhe também os temas das lives aqui no Instagram e o tema que vai ser trabalhado ali dentro do Zoom. Porque aqui eu não te vejo, eu não vejo ninguém que está aqui comigo, né? Então, eu falo o que eu acho que é importante. Mas lá no Zoom, eu falo que realmente vocês precisam ouvir. Porque eu conheço mais vocês. Então, vai ser com muito carinho que eu recebo cada um de vocês nesse meu grupo. Para que o mês que vem vai ter a próximo encontro ali ao vivo pelo Zoom para a gente trabalhar, tá? Voltando aqui aos nossa origem emocional da dor muscular, o que a gente pode pensar então? Nos nossos músculos dos braços. Qual é o sentido biológico da nossa musculatura no braço? Por que eu tenho dor nos meus músculos dos braços? Normalmente vai ser quando eu sinto que eu não consegui, por exemplo, afastar algo de mim. Talvez eu não consiga reter, segurar algo perto de mim. Então, quando isso acontece, eu tenho possibilidades, são algumas das possibilidades de eu acometer a musculatura dos meus membros superiores. Quando a gente fala em pernas, eu já estava falando aqui um pouquinho com o caso da Célia, quando a gente fala em pernas, é quando eu me sinto paralisado em seguir em frente, dar um novo passo, ir adiante, eu não consigo correr. Às vezes até um evento que aconteceu que realmente foi traumático, mas eu fico paralisada ali, eu não posso caminhar. E aí isso traz uma origem emocional, porque eu não consigo mais caminhar, eu não consigo dançar. No caso das pessoas que gostam de futebol, eu não posso mais jogar o meu esporte. Tudo isso, então, pode ser uma das possíveis causas da origem emocional, ali no caso dos membros inferiores. Nas costas, aquele peso do mundo que você carrega nas costas, né? E que você carrega tudo ali. A gente sempre pensa que o sistema musculoesquelético ele vem ali para nos mostrar força e potência. E quando eu não me sinto forte, quando eu me sinto paralisado diante das situações e dos desafios da minha vida, do jeito que eu falei no início do nosso encontro aqui, onde eu me sinto impotente, onde eu me sinto às vezes até desvalorizado diante daquela situação e me sinto paralisado, é ali que os meus músculos vão então responder com sintomas. Se eu olho para essa minha história, se eu dou um novo significado para isso que aconteceu, eu dou a possibilidade do meu corpo não precisar mais funcionar nessa fisiologia especial que está me trazendo sintoma e ele pode então se autocurar. A cura está dentro da gente e a gente, quando ressignifica tudo isso, a gente proporciona os nossos tecidos se regenerarem. Lembra que eu falei no começo aqui da live que eu buscava isso nas histórias dos meus pacientes? Eu queria entender e eu entendi que não é psicológico, é biológico. É uma alteração do funcionamento, seja do órgão, seja do sistema, diante das situações desses eventos. Se eu me sinto paralisada diante de algo que eu não consegui, por exemplo, chegar a tempo e segurar o meu filho que ia cair, eu me senti impotente diante daquela situação e ele caiu, se machucou, foi algo grave. Então, meu musculatura ela se sente fragilizada. No momento desse hiperestresse, ela vai perder musculatura, vai perder tônus. E aí, quando eu olho assim, ufa, passou, tá tudo bem, o que vai acontecer? Eu mudo a fase do programa biológico, eu vou para uma fase de dor, de inflamação e de edema. E aí os sintomas surgem. E aí eu vou começar, então, aqui, toda vez que eu levo um susto que eu não consigo segurar o meu filho, segurar uma situação, trazer para perto de mim, proteger, abraçar, isso pode estar despertando, então, sintomas de dor no meu corpo. Quando a gente consegue conhecer a nossa história, quando a gente vai ligando todos esses pontos, a gente vai, então,
conseguindo dar condições para o nosso corpo encontrar a autocura. Coloque aqui para mim se vocês estão gostando da live, se vocês têm alguma dúvida. Vamos focar hoje agora na origem emocional da dor muscular, porque senão a gente se estende aqui em diversos outros, né, sintomas. Mas toda semana eu vou trazer um tema aqui importante para vocês. Acompanhe ali no Insta, nos stories, sempre vai ter as caixinhas de pergunta, né? Para que a gente possa, para que eu possa estar entregando o que você realmente precisa, o que você realmente quer, o que realmente eu posso realmente estar te ajudando de forma verdadeira. Se você está assistindo essa live aqui gravada, convido você a entrar lá no grupo também do Caminhos para a Autocura dos Sintomas, para receber mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, dicas, insights, como que eu faço. Gente, eu compartilho assim, ó, tipo aqui em casa, por exemplo, um chá que você pode utilizar para aliviar uma dor de cabeça, um óleo essencial para você poder aliviar algum sintoma, tudo de uma forma mais natural. Por que eu faço isso? Porque a medicação, muitas vezes, eu não falo que ela é... Eu não sou contra. O que eu sou contra é você só mascarar os sintomas, sabe? Mas ela, às vezes, te segura para que você finalize esse programa biológico. Então, quanto mais natural a gente consegue fazer em algumas coisas e agindo realmente no que precisa ser trabalhado, a gente consegue ficar mais livre dessas outras coisas também, tá? Isso faz sentido para vocês. Se vocês gostam de conteúdos como esse, eu convido vocês a estarem ali no grupo, para que vocês possam, então, participar do nosso próximo encontro, né, pelo Zoom, para que a gente possa se conhecer, para que você possa contar a sua história. É um ambiente que não tem julgamento, é um ambiente que a gente realmente se entrega para que a gente possa se autocurar. Por que eu faço isso? Porque quem me dera lá atrás, quando eu precisei desse conhecimento, alguém pudesse ter esticado a mão para mim e ter feito isso por mim. Eu tive que conseguir tudo isso da forma mais difícil, no momento mais difícil em que eu estava passando na minha vida. E eu fui buscar esse conhecimento que eu falo que no meu pior dia da minha vida foi o dia da minha transformação, porque foi esse conhecimento da nova medicina germânica, dos conceitos das 5 leis biológicas que transformaram todo o conhecimento que eu tenho e todo o meu jeito de agir e ser, tá? Eu aplico as 5 leis em tudo que acontece na minha vida. Em situações, o porquê que está acontecendo isso? Qual é o ponto cego? Para onde eu devo olhar? O que está acontecendo? Porque isso não significa só os sintomas que a gente tem. Também serve para os comportamentos que a gente tem. Sabe aqueles comportamentos indesejados? Por exemplo, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela angústia que a gente carrega e às vezes nem sabe como? As 5 leis também explica. E às vezes situações que se repetem na nossa vida também tem essa explicação, porque a gente carrega nas nossas células informações de eventos que aconteceram. Gente, a nossa live ela sempre vai ser mais rápida, objetiva e focada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha realmente ajudado e tocado o coração de vocês com essa nova informação que eu trago aqui. Que semanalmente eu vou estar conversando com vocês sobre cada semana um tema sobre origem emocional dos sintomas. Na próxima semana a gente vai falar como que tudo isso começa para que você realmente possa entender, para que possa fazer sentido para você de onde vem tudo isso. Como que realmente isso acontece no meu corpo? Será que tudo isso que a Fer está falando vem de onde? Ah, e aí você vai começar a se conectar. Não é coisa da minha cabeça. Quem aqui já ouviu falar, nossa, de novo com dor? Nossa, essa dor é coisa da sua cabeça. São frases que eu escuto muito dos meus pacientes, que eles já nem falam mais que sentem dor, porque eles têm até vergonha de falar que estão com dor, sentem dor, que a dor deles é psicológica. E, gente, não é. Então, me acompanhem que eu vou trazer para vocês todas essas informações para que realmente faça sentido na vida de vocês. Aqui a Ju colocou. Tem algum estudo nesse sentido sobre lipedema? Descobri que é isso que eu tenho. Sim, Ju, eu vou te mandar algumas informações, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí eu vou te chamar ali também, eu conheço a Ju, e eu te explico melhor sobre o que pode ser, algumas possibilidades para poder te clarear isso. E a gente sempre que descobre, que a gente fala alguns sintomas, algumas patologias, existe algo que a gente tem na nossa história que a gente precisa olhar.
e ali eu vou te ajudar, então, a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Se você também não tá no grupo, Ju, eu vi que você entrou faz pouco tempo, eu montei um grupo, tá? Tá no link ali da minha bio, onde eu faço encontros mensalmente ali pelo Zoom e a gente fala mais a fundo em cada tema de origem emocional. Se fizer sentido para você, vai ser com muito carinho que eu te recebo ali no grupo. O link tá na bio, tá bom? Gente, tenham todos uma excelente noite e compartilhem essa live para que mais pessoas com dor muscular possam ter acesso a essa informação, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, elas podem se libertar de certa forma daquela dor. Um beijo no coração e nos vemos semana que vem.